Olá, trainees. Vamos iniciar agora um pequeno vídeo tutorial em como instalar o NVM e o NPM. Bom, a importância de instalar essas duas coisas é que só dá para programar TypeScript e JavaScript com isso. Então, basicamente estamos fazendo com que o nosso setup de desenvolvimento esteja mais completo. Bom, temos alguns comandos para instalar. Primeiro, abrindo o terminal do Linux, eu estou usando tipo um WSL, que é uma máquina virtual do Linux no Windows, praticamente isso. Só que para quem tem Linux ou fez dual boot, o processo é o mesmo. Bom, aí aqui temos o script para instalar o NVM na versão 0.39.7, em que esse script aqui, se vocês for pegar para ver, por exemplo, aqui, ele é realmente um script e aí ele vai ser rodado no terminal. Esse bash aqui significa terminal. Aí copiando o script e colando no terminal, ele vai baixar todos os arquivos e vai instalar o NVM. Bom, agora temos um comando para carregar as alterações feitas, que significaria mais sobre reiniciar o terminal sem precisar reiniciar. Pronto. Aí podemos dar um nvm-v para ver a versão do NVM, se foi corretamente instalado ou não. Aqui podemos observar aqui, ó, o NVM instalado na minha máquina é o 0.39.7, que é a mesma versão que eu queria ter instalado, 0.39.7. Bom, já que a instalação do NVM deu tudo certo, aí pegamos esse comando para instalar uma versão mais estável e atual do Node.js. Esse Node.js é o que de fato nos faz programar em JavaScript e TypeScript. Aí copiando o comando e colocando lá no terminal, ele vai instalar a versão mais atual. No caso, eu já tinha instalado a versão mais atual, que é a versão 20.13.1, que no caso vocês também podem ver se a versão foi instalada colocando node-v, que ele também vai exibir a versão que está instalada. Aí no caso, vamos instalar também um comando para instalar o gerenciador de pacotes do Node, que ele é muito utilizado assim em aplicações que envolvem projetos de TypeScript e JavaScript. Então, vamos copiar e colar também. npm install pnpm --global. Esse -- global significa para você instalar em todo o Linux e não só em alguns diretórios ou pastas. Você está instalando o gerenciador de pacotes do Node em todo o Linux que você está utilizando. Aí damos um Enter. Pronto. Como eu já tinha instalado, só mudou um arquivo e foi rapidinho, 3 segundos. E aí, para ter certeza se foi instalado ou não, devemos colocar npm-v, que diz que foi instalada a versão 10.5.2, que é a versão também mais atual do gerenciador de pacotes do Node. Pronto, agora terminando a parte de setup, eu vou disponibilizar esses comandos provavelmente na descrição do vídeo, ou então eu dou algum jeito de passar esse arquivo de texto para vocês, mas esses comandos aqui são super importantes para poder realmente conseguir codar em TypeScript e JavaScript. Bom, terminando essa parte de atualização no setup de desenvolvimento,
Aí eu vou mostrar como está funcionando. Vou dar um clear aqui no meu terminal. Eu vou entrar numa pasta, struct, entrar numa pasta de desenvolvimento. Tinha escrevido errado. Struct. Pronto, agora eu entrei na minha página de desenvolvimento. Aí agora é só dar um code ponto. Ele vai abrir automaticamente o VS Code, que eu acredito que você já tenha instalado. E aí abrindo o VS Code. Pronto, ele abriu, inicializou já. Aí abrindo o VS Code, eu vou abrir um novo arquivo. Um arquivo simples de HTML. Pronto. Aqui é como visto na aula anterior de HTML e CSS, aqui é o esqueleto do código. Todo código HTML tem que ter isso, pelo menos isso. Então, agora eu vou botar alguma coisa, sei lá. Olá, trainees. Vou salvá-lo. Pronto, dei um Ctrl S, salvei. Pronto. Até aí tudo certo. Isso daqui é mais as coisas que vocês tinham visto no vídeo passado de HTML e CSS. Agora vamos criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de script.ts. TS é a extensão, não, é o formato de TypeScript, na verdade. Criei um arquivo. E aí aqui embaixo eu vou inicializar o script também. Aqui eu estou inicializando a parte de JavaScript no código. Tem várias maneiras, só que essa daqui é a mais recomendada porque, primeiro, essa daqui é a mais recomendada porque o JavaScript só inicializa depois de ter carregado toda a página. Então, depois de ter carregado toda a página, é que se inicializa o JavaScript, resultando que o código fica mais rápido e mais organizado. Só que há formas também de botar o JavaScript no head. Aqui nessa tag aqui. Pronto. Aí eu vou colocar o script.js. Eu vou explicar já já porque é que eu botei JS. Aí aqui no TypeScript, vamos fazer um console.log. Bom, existe um velho hábito de começar com hello world para toda linguagem de programação, né? Então vamos começar com hello world. Aqui ele vai imprimir essa mensagem. Depois eu vou explicar todas as funções, mas já adiantando, o console.log vai imprimir isso daqui no console. E aí eu vou dar outro console. Eu vou dar um window.alert para também imprimir alguma coisa na tela, que vai ser bem-vindo.
Pronto. Terminando isso, aí agora podemos dar um TSC e aí o nome do nosso arquivo de TypeScript, script.ts. Esse TSC ele vai pegar esse arquivo TypeScript e converter para o JavaScript, porque os navegadores só entendem JavaScript. Então, como eu sei que aqui não tem nenhum erro, então eu já vou converter de cara. Ah, eu tenho que salvar. Salvei o arquivo, também tenho que salvar aqui. Ctrl S, Ctrl S. E aí eu vou executar esse arquivo. Pronto. Aí agora que ele criou um arquivo JavaScript do que eu tinha feito em TypeScript. Pronto. Aí agora... E aí eu botei esse script, src. E aí eu botei o meu arquivo, o JavaScript aqui, que eu acabei de criar. Ou seja, o script de todo o código vai estar nesse arquivo de JavaScript. Então agora é só executar. Só vou dar um Ctrl S em tudo, salvar tudo. E aí agora é só executar. Eu vou abrir aqui na pasta. Aí, aqui tá os meus arquivos. Vou abrir na pasta e vou abrir esse arquivo aqui. Pode ser com isso. Pronto. Aí aqui essa parte aqui, ele cria uma janela que vai imprimir essa mensagem bem aqui. E aqui ele vai imprimir Hello World no console da página. Que aqui ele imprimiu essa página diz bem-vindo ou bem-vinda. E aqui, abrindo o console da página, temos que imprimiu também o Hello World. Bom, terminamos aqui a aula de tutorial sobre a instalação do NVM, do NPM, para podermos desenvolver códigos em TypeScript e em JavaScript. Então é isso, agora teremos duas aulas teóricas. A primeira parte vai ser logo depois dessa minha fala, e a segunda parte vai ser num outro vídeo para não ficar tão longo. Essa primeira parte do vídeo é isso, e fiquem com a primeira aula teórica. Olá, trainees, meu nome é Demetrios, sou membro da diretoria de marketing e estou responsável por dar a aula de TypeScript e JavaScript. Bom, esse assunto será dividido em duas partes. Mostrando as estruturas básicas, desde como declarar variáveis, pegar a entrada do usuário, imprimir algo na tela, até estruturas de repetição como while e for. E a segunda aula será feita sobre arrays, que são listas, objects, que são objetos e outros tipos de funções. Vamos lá. Bom, TypeScript é uma linguagem criada em cima do JavaScript. Ela adiciona novas funcionalidades e tipagens ao JavaScript. Todo código TypeScript é convertido para o seu equivalente em JavaScript, pois os navegadores só entendem JavaScript. Uma das vantagens de se usar o TypeScript é na hora de resolver erros, e o TypeScript ele compila de uma maneira mais direta, já o JavaScript ele compila de uma maneira mais dinâmica, dificultando assim resolver os erros em JavaScript. Bom, existem dois tipos de tipagem, a tipagem dinâmica e a estática.
A tipagem dinâmica associada ao seu valor pode ser trocada durante a execução de código. Ou seja, JavaScript tem muito disso, fazendo com que seja difícil de visualizar erros de código no JavaScript. Já a estática, o tipo da variável é explicitamente declarado, que é o caso do TypeScript. Bom, os tipos de variáveis. Temos 4 principais tipos de variáveis. Do tipo number, que são números, podendo ser inteiros ou floats, que no caso float significa números decimais. Boolean, que são variáveis booleanas e só conseguem armazenar verdadeiro ou falso. String, que é uma cadeia de caracteres. E N, que é qualquer tipo dos que eu mencionei anteriormente. Para JavaScript, temos alguns métodos de declarar as nossas variáveis, lembrando sempre que as variáveis são globais por padrão. Geralmente usamos mais as variáveis locais e as constantes, tanto para funções quanto para objetos. As variáveis globais não são muito utilizadas nos programas TypeScript. E utilizando o método typeof, descobrimos a classe da variável, ou seja, utilizando o método typeof, ele retornará um valor podendo ser var, let ou const. Para comentar uma linha de código no JavaScript, utilizamos o barra barra. Por exemplo, nesse exemplo aí, ele imprimiria um Hello World. Só que se formos compilar o código, ele não mostrará nada, pois toda a linha está comentada. Agora, comentando de uma maneira mais abrangente, utilizamos o barra, asterisco, asterisco barra, e tudo que está entre esses sinais será desconsiderado e é um comentário. Por exemplo, neste aí eu estou declarando uma variável com o nome número do tipo number. Aí estou atribuindo o valor 10 ao número e também estou imprimindo o número. Só que se eu compilar esse código não acontecerá nada, pois o código todo está comentado. Declarando variáveis. Como visto no exemplo passado, declaramos as variáveis desse jeito. Primeiro, colocamos o tipo de variável, se ela é uma variável global, local ou constante. Depois, colocamos o nome da variável, seguido de 2 pontos, mais o tipo da variável. Por exemplo, no primeiro exemplo aí, temos a var, que é uma variável global, o nome da variável é nome e o tipo da variável é string, que seria uma cadeia de caracteres. Agora, no exemplo 3, temos um const, que é uma variável do tipo constante, o nome da variável é pi, e do tipo number, que é um número. Como pegar a entrada do usuário? Utilizamos o método prompt para isso. Esse método não funciona para input do usuário em terminal, funciona apenas no navegador. E aí utilizamos os métodos string, number ou boolean para alterar o tipo da variável que será inserida pelo usuário. Por exemplo, nesse exemplo aí, ele está criando uma variável com nome idade do tipo número e aí ele está pegando a entrada do usuário com a mensagem me informe sua idade e transformando automaticamente essa entrada em um número com o método number. Como ver o conteúdo na tela, ou seja, como imprimir algo na tela. Utiliza-se o método console.log para imprimir pelo console ou pelo terminal e o método window.alert, que não é muito utilizado, mas ele abre uma janela pop-up com a mensagem que você digitou. Aí tem uns exemplos, né? Que é o console.log na mensagem futebol. Ele imprimirá a palavra futebol e o window alert basquete, que abrirá uma pop-up imprimindo a palavra basquete. Aí tem a observação 1 aí sobre como inserir uma variável no meio de uma string para imprimir, que são de duas formas. Bom, com base no exemplo anterior, temos uma variável chamada idade do tipo número
que foi pedida pelo usuário, que foi requisitada pelo usuário. E aí queremos imprimir a idade dele. Aí faremos então um console.log, tudo que for mensagem, bota entre aspas, e o nome da variável entre vírgulas. E assim imprimirá tanto a mensagem quanto uma variável ao mesmo tempo. Bom, há 6 tipos de dados principais, que são os booleanos, como já foi falado, consegue ser apenas verdadeiro ou falso, do tipo null, quando a variável tem valor nulo, do tipo undefined, que é uma propriedade cujo valor é indefinido, do tipo number, que é um número podendo ser inteiro, ou do tipo float. Um string é sempre um conjunto de caracteres, e o symbol, que é um tipo de dado cujas instâncias são únicas e imutáveis. Aí chegamos na parte matemática, mais matemática, que são as operações aritméticas, que são a soma, representada pelo sinal de mais, subtração pelo sinal de menos, multiplicação pelo asterisco, a potência pelo asterisco, asterisco, a divisão pelo barra e o módulo pela porcentagem. O módulo significaria o resto da divisão entre dois números. Bom, agora temos algumas observações sobre como transformar um float, que é um número decimal, para um número inteiro, que utilizamos o método toFixed, que arredonda, ou o método parseInt, que ignora todas as casas decimais. Como no exemplo aí, o console log, ele arredondará para 124, e no exemplo 2, o parseInt, ele vai imprimir o 123. Já na observação 2, sobre como arredondar números decimais, utilizando o mesmo método toFixed, só que dando argumentos de quantas casas decimais você quer arredondar. Aí, no caso, nesse último exemplo aí, ele vai imprimir o 123,98, pois o argumento de quantas casas eu quero é 2. Aí temos os operadores relacionais, que são o igual, que é igual a igual, ou 3 iguais também. O diferente, que é exclamação igual. O maior, que é o maior que. O menor, menor que. Maior é igual, é o símbolo maior e igual. E menor é igual, o símbolo de menor e igual. Observação: os dois iguais não verificam o tipo das variáveis, enquanto os três iguais verificam. Aí tem um exemplo em que a variável A é um string com o valor caractere 5 e o B é um número com o valor 5. Se fizermos A igual a B com dois iguais, ele vai dar verdadeiro, pois ele não verifica os tipos das variáveis, já que 5 é igual a 5, mesmo sendo de variáveis diferentes, 5 ainda é igual a 5, ou seja, vai dar verdadeiro. Agora, se pegarmos A e botarmos 3 iguais a B, vai dar falso, pois o tipo de variáveis é diferente. A é uma string e B é um número. Aí temos os operadores lógicos, que são o i, que é dado pelo 2 e comerciais, o ou, que é duas barras, e o não, que é uma exclamação. As estruturas de decisões, que são as estruturas condicionais. Eles verificam a validade de uma determinada condição para a execução de um determinado código. Utiliza-se if, else if e o else. Aí no exemplo temos if A mais B, ou seja, se A for maior que B, ele vai imprimir que A é maior que B. Aí depois vamos para outra condição de que se A é igual a B, ele vai imprimir
console log é igual a é igual a B. Se não, A é menor que B. A switch case, que é uma outra forma de pegar as estruturas condicionais, como por exemplo, nesse exemplo aí. Temos uma variável do tipo string chamada fruta, na primeira linha de código, e aí temos uma entrada para ela. Aí temos caso fruta for igual a laranja, aí ele vai imprimir o quilo da laranja está R$ 202,25. E vai dar um break, pois ele não precisaria ver caso a caso, já que o caso laranja já foi dado como sucesso. Se caso for manga e mamão, ele vai imprimir manga e mamão estão por R$ 3 por quilo. E aí vai dar um break. Ou se não for nenhuma das três alternativas, ele vai imprimir desculpa, estamos sem mais a fruta que ele digitou. Aí em seguida temos o operador ternário, que é outro tipo de estrutura de condição, só que é uma estrutura de condição mais simplificada, que é dada só em uma linha. Por exemplo, na primeira linha temos a criação de uma variável chamada número, num, quer dizer, do tipo número, e aí pedimos para o usuário digitar o número. E aí a estrutura do operador ternário é, caso esse número, a divisão desse número por 2 for igual a zero, ele vai imprimir seu número é par. Se não, ele vai imprimir seu número é ímpar. E aí temos a estrutura exatamente do operador de condição ternário, que é condição, aí vem uma interrogação. Depois disso vem a condição, o que acontecerá caso a condição seja verdadeira, aí vem dois pontos, o que acontecerá caso a condição seja falsa. Ela geralmente é muito utilizada para quando temos apenas duas condições, não mais do que duas. Por exemplo, se tivermos mais do que duas, podemos usar o if-else ou switch case. Agora, se tivermos apenas duas, o operador ternário é a melhor opção. Bom, e para encerrar a aula, temos a estrutura de hiperrepetição, que são os loops, que possibilitam que façamos coisas repetidas sem que se utilize diversas vezes linhas de código. Por exemplo, temos dois métodos, que é o for e o while. Aí, primeiro temos o for, que for na tradução literal significa para. Aí, na estrutura dele, cria-se uma variável auxiliar. No exemplo aí, ela é chamada de i e inicializada com zero. Aí, dois pontos. Enquanto i for menor ou igual a 9, i acrescenta mais 1. E aí, nessa estrutura de repetição, ele está apenas imprimindo o i. Aí, no caso, ele vai imprimir os números de 0 até 9. E depois temos o while, que na tradução literal significa enquanto. E aí tem algumas diferenças entre for e while na estrutura, em que a variável i ela é inicializada fora do loop de repetição. Como temos aqui no exemplo, em que no while o i é inicializado fora do loop de repetição, com o número 0. Aí temos enquanto o i for menor ou igual a 9, ele vai imprimir o i e depois ele vai acrescentar o i com mais uma unidade. E esse é o fim da primeira aula. Obrigado por assistir até aqui. Caso eu tenha falado muito rápido, vocês podem colocar o vídeo um pouco mais devagar ou então repetir a parte do vídeo. E
depois. E caso surja alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Não se preocupem se surgir dúvidas, é normal. Principalmente agora que de fato vocês estão vendo uma linguagem do zero. Então, já adianto que não vai dar tempo de ver tudo que o TypeScript é capaz de fazer, mas vamos ver o bastante para realmente manipular muitas coisas. E é isso. Até o próximo vídeo.